Olá, olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais um BMC Talks. Hoje à noite o nosso assunto será sobre o que está acontecendo lá em Brasília com esse decreto, novo decreto sobre o aumento do IOF, foi modificado, agora tem muito mais aumentos, um aumento da carga tributária em vários produtos financeiros que terá impactos sobre a economia real, sobre o agronegócio, sobre o setor dos imóveis, entre outros. Para entender também quais serão os impactos disso no balanço público e se o orçamento vai se beneficiar ou não, e caso o Congresso derrube esse decreto, essa medida provisória, quais serão os efeitos sobre as contas públicas brasileiras. Isso tudo no meio de uma reforma tributária. E para falar sobre todos esses assuntos e tentar entender melhor o que está por vir lá de Brasília, do Congresso Nacional e do Ministério da Fazenda, temos aqui nos estúdios da BMC dois convidados especiais, o Matheus Bueno, da Bueno Tax Lawyers. Matheus, muito boa noite, bem-vindo ao BMC Talks. Muito obrigado pelo convite, Carlos. E temos também o José Guilherme Sabino, também já veio aqui conosco, já esteve aqui conosco, já é frequent flyer aqui no Talks, CEO do Grupo Assertif, especializado em recuperação de créditos tributários. José Guilherme, sempre um prazer tê-lo conosco também. O prazer é nosso, Carlos. Senhores, lá em Brasília, nas últimas semanas, aconteceu de tudo. O decreto que foi, depois foi revogado 2 vezes, tivemos 2 mudanças, basicamente. No começo era só um aumento do IOF em várias modalidades, né, de remessa internacional, de compra com cartões de créditos lá fora, entre outras coisas. Agora temos outras imposições tributárias. Letra de crédito do agronegócio, letra de crédito imobiliário, entre outras coisas. Risco sacado também, etc. O risco é que essa medida provisória não passe pelo Congresso Nacional, que sem sequer esperar os 120 dias, seja derrubada já nas próximas horas. Então, o que está acontecendo? Vamos dar um quadro, queria a opinião dos dois sobre esse assunto, iniciando pelo José Guilherme. O que está acontecendo lá em Brasília? Bom, boa noite a todos. Como eu penso, Carlos, o Brasil não cabe mais aumento de carga tributária, né? Hoje nós já temos uma das maiores cargas tributárias aí do mundo, né? Então, esse aumento do IOF, né, em setores da economia, do agro, construção civil, isso vai ter um aumento da taxa de juros no crédito brutal. Isso pode fazer com que a economia desacelere muito, né? Então, ao nosso ver, o governo ele tinha que endereçar esse assunto, né, de aumento de imposto com maior tranquilidade e maior diálogo com o Congresso Nacional, com os empresários, com o setor financeiro, com as empresas, enfim, sentar na mesa e falar assim, ó, nós não temos condições de fechar a conta no final do ano, né? O risco fiscal é brutal. Então, como é que nós conseguimos fechar a conta no final do ano? Cada um vai ter que ceder um pouco, não é vindo de cima para baixo, top-down, ó, vamos aumentar o imposto e ponto final, né? Eu voltei de Brasília ontem, quer dizer, o sentimento lá é, entre as de revolta, né? De revolta. Então, assim, acho muito difícil ser aprovado essa MP. Porém, ela está posta na mesa, né? Então, e já está tendo efeito. Já está tendo efeito. Então, assim, publicação exatamente. E o presidente da Câmara, Hugo Mota, convocou a votação, tudo indica, para segunda-feira, né? Então, assim, a tendência é cair essa MP. Aí nós vamos ter um outro problema. Como fechar a conta fiscal do Brasil, que está insustentável. Pois é, né? Seria a primeira vez que uma MP é derrubada em 25 anos pelo Congresso Nacional. Então, até uma questão política, de quase humilhação por parte do Congresso em cima do Executivo. Mas, Matheus, sua opinião, o que está acontecendo agora e por quê, né? Como o José Guilherme estava falando, toda essa pressa, esta forma até meio espaforida do governo, né, de aprovar uma MP em aumento de carga, sem sequer articular com o Executivo, com o Legislativo, com o setor financeiro, etc. Eu consigo voltar até um pouco mais no tempo, Carlos, José Guilherme. Eu concordo com você, acho que tem algo de esbaforido aí e tumultuado, né? E cria muito barulho, isso é péssimo para o mercado. Mas eu consigo voltar no tempo. Em 2018, quando o Temer estava passando a faixa para o Bolsonaro na época, e ele já se sabia que o Brasil nunca teve as contas muito azeitadas, né? Então ele já sabia que, olha, a gente tem um risco, né? A equipe dele deixou para a equipe do Bolsonaro um trabalho dizendo, olha, se não aprovada algumas reformas, e na bola da vez na ocasião era a reforma previdenciária,
vai começar a faltar caixa. E deixou-se já uma proposta de algumas mudanças tributárias, né? Com base nisso, eu escrevi um artigo que, da última vez que eu tive aqui, eu já mencionei, em 2019, 7 maldades a caminho, né? No imposto de renda, né? E eu botava ali as 7 coisas que podiam acontecer, o exemplo típico e mais famoso é a tributação de dividendos, e botava até um palpite do que podia e não podia acontecer. Tinha lá a tributação de fundo imobiliário isento, etc. O Bolsonaro conseguiu fazer, né, no começo do mandato dele, a reforma previdenciária, mas aí veio a pandemia. E o Brasil e o mundo entrou em ponto neutro ali, para não dizer que engatou a marcha ré. Mas aí com a volta da economia e a transição para o governo atual, a gente já soube na eleição que esse é um governo que tem, né, com um viés, um pensamento, a crença de que o Estado é o motor da economia. Então já se esperava, né, que se já era difícil, as contas já não estavam muito bem azeitadas, um risco de déficit, a tendência era que os gastos aumentassem, então alguma arrecadação viria. E a gente tem um ministro da Economia, né, que pode ser o funcionário do mês ou do século lá para o governo, mas para o mercado ele assusta muito, né? Então a gente veio, desde o começo do atual mandato, né, várias ameaças de que a gente vai fazer alguma coisa e ele foi numa estratégia muito, né, de uma certa forma bem sucedida, ganhando aos poucos. Então se a gente voltar aos últimos 2 anos e meio no tempo, a gente vê, primeiro, um discurso de que, olha, a conta precisa fechar, a gente precisa de arrecadação, pouco discurso sobre como deixar a máquina mais eficiente e gastar menos, muito discurso sobre como arrecadar mais. E esse discurso combina, né, com a visão também de mundo dos atuais mandatários de que a gente tem que fazer mais uma equalização no Brasil, né? E é muito difícil alguém jogar contra isso, né? Claro, claro. Então, eles começaram a jogar medidas que, a princípio, arrecadariam mais tributos de uma parcela mais privilegiada da população. E o que a gente viu nos últimos 5 anos foi tributação de fundo fechado, tributação no exterior, algumas regras novas de tributação de transfer pricing e ajuste de OECD que mexe com as empresas, mas aí foram acabando as fontes de arrecadação. E é o que sobra para o governo nesse ano, né? Também houve muito, né, a meu ver, isso está escancarado na ADI que o PL entrou contra o MP recentemente. Houve umas estimativas muito otimistas com relação ao orçamento desse ano, né? Esperou-se que se arrecadar muito com outras mudanças que eles fizeram, por exemplo, volta de qualidade no CARF e outras questões. E aí, como botaram a estimativa aqui em cima e podiam gastar o equivalente, hora que não vem essa estimativa, precisa tirar dinheiro de algum lugar. E aí o Lula e o Haddad estão buscando onde eles podem. A primeira tentativa, que é o final de maio, foram os 2 decretos de IOF, o primeiro 22 e o segundo 23, o segundo já tentando endereçar um pouco das críticas que imediatamente vieram, e agora nessa quarta-feira, dia 11, né, um pequeno recuo no IOF, né, revogar os 2 primeiros decretos. Pequeno, né? Muito pequeno, muito tímido, né, para tentar apaziguar um pouco das coisas ali. E uma medida provisória mexendo no imposto de renda, né? Detalhe técnico aqui, o IOF ele é uma das poucas exceções da nossa Constituição que o presidente não precisa do Congresso. Ele pode, né, ele tem um caráter extra fiscal para regular o mercado, então o governo pode, via decreto... Canetada. Numa canetada, imediatamente já mexer no imposto e já está valendo, né? A medida provisória ela tem que ser aprovada pelo Congresso e ela mexe no imposto de renda que teria efeitos a partir do ano que vem. Então, esse conjunto de medidas anunciado na última quarta-feira, ele tentou recuar um pouco naquilo que aconteceu, né, em maio, mas ele também arrochou em muitos outros lados. Então, está afetando muita gente, né? O mercado está em polvorosa de fato e tem razão para isso, porque começou a se mexer no UF Crash, o UF Seguro e outras questões, mas chegou a afetar algo que a gente tinha uma tradição muito antiga e boa no Brasil, de ter alguns setores incentivados com isenções, isso está diminuindo. Então, a tendência é que realmente nessa segunda-feira o Congresso já vote, né, a urgência para tentar derrubar o decreto, mas também a vida dessa medida provisória está em jogo, né? Ela tem até 120 dias para ser votada. Pode ser, né? De fato, a gente tem politicamente poucas vezes que ela chega a ser rejeitada, né? Isso aqui já aconteceu. A tendência é que o Congresso, eventualmente, se não aprovar, deixa ela caducar. Isso pode ser que aconteça. Então, tentando fazer um resumo aqui, a gente sempre soube que uma hora o governo podia pedir arrecadação. Ele não consegue ir para muito lado. A reforma tributária do consumo que está em andamento, começa ano que vem, ela demora mais para ter efeitos. Então, o que a gente espera que, o que a gente está vendo é que o governo está tentando buscar onde ele pode. E aí ele foi atrás do IOF, e atrás de um imposto de renda de investimentos, com o discurso combinando com a política dele de que isso está afetando, vamos dizer assim, alguns poucos e privilegiados na população, mas é verdade que isso afeta os veículos de investimento e os projetos que estão ligados a ele. Então tem infraestrutura, tem agro, tem imóveis, tem muita gente que pode sofrer se a gente deixar isso passar como foi proposto. Posso fazer Sim, por favor. Eu acho que o governo, como tem muitos benefícios fiscais, né, na ordem de 800 bilhões de reais... Vamos falar disso também, com certeza. Eu acho que o governo devia fazer um dever de casa, verificar o seguinte: quais benefícios fiscais realmente está tendo contrapartida? E os que não estiver tendo contrapartida, acabar. Então, ele não precisaria aumentar imposto.
né? Se ele pegar 10% desses incentivos e benefícios fiscais que o Brasil dá para vários setores e analisar, 10% disso aí não precisaria aumentar a carga tributária nenhuma no Brasil. Daria 80 bilhões de reais, né? Só isso. E fazer o outro deverzinho de casa, né? Onde eu posso cortar também despesa, né? E, com certeza, aonde bater ali no governo, ou na administração direta, ou na administração indireta, tem como reduzir despesa, né? Muito provável. E o governo, dando um exemplo, ele teria poder de persuasão de chegar no Congresso e falar, eu não consigo te pagar 62 bilhões de emenda, vamos também reduzir um pouquinho? Judiciário, seu super salário, vamos também fazer um dever de casa, mas ele precisa vir com exemplo, né? Esse exemplo de só aumentar imposto, também eu não vejo com bons olhos. Também, responsabiliza também os outros dois poderes, né? Exatamente. Mas vamos falar desse ponto muito interessante, essa questão das isenções, que são gigantescas, que aconteceram já há mais de uma década atrás, né? E que continuam valendo e não geraram os benefícios de aumento de empregos, né? E aumento de produtividade, eventualmente, de toda a economia brasileira. Mas antes disso, vamos dar uma olhada num gráfico para nosso público entender exatamente do que estamos falando quando falamos desse aumento da carga tributária das alíquotas, né, que as pessoas físicas vão ter que pagar mais. Aqui é um gráfico que a Bona Tax Lawyer, né, do Matheus aqui conosco produziu. Estamos vendo então tipo de aplicação: CDBs, RDB, título público e privado, ou seja, até a renda fixa do Tesouro Direto vai... Típica renda fixa. Renda fixa vai passar de uma alíquota de 15% a 22,5%, que era modulada em quanto tempo se permanecia com a renda fixa, né? Mais ou menos a alíquota mínima era depois de 720 dias, né, Matheus? Os primeiros 22,5% quando você tinha algo de curto prazo até 180 dias, 6 meses, né? E depois era para 15%, ou seja, era um incentivo a se manter a renda fixa por mais tempo. Agora passa, vamos voltar a ver o gráfico, para 17,5%, ou seja, é igual no curto e no médio e no longo prazo, né? Não sei, temos ainda aqui, produção, gráfico, 17,5%, ou seja, não tem mais incentivo para manter papéis de renda fixa Exatamente. no longo prazo. Então, primeiro efeito vai desincentivar os investidores, os compradores de papéis até do Tesouro Direto, que querem manter por mais de 6 meses. Vai encurtar o tempo de vencimento, a duration da dívida, o que é muito perigoso, porque acaba colocando o Brasil em situação mais desconfortável para a rolagem da dívida. Mas, ponto número 2, renda variável também era de 15% a 28%, isenção 20 mil por mês, agora foi para 17,5%, ou seja, de fato eliminou essa alíquota menor, e 60 mil por trimestre. Eles mantiveram, né, os 20 mil por mês de isenção. Isso aqui é o exemplo típico, é quando a gente vende ações na Bolsa, né? Sim. Essa ação, quando você vende, é o chamado ganho de capital. Então você calcula preço de venda menos o preço de custo pelo qual você comprou, e aí tinha sempre uma progressividade, né? Essa progressividade, ela existia porque ela tenta atender um princípio da Constituição vamos atender a capacidade contributiva, quem pode mais paga mais. Só que na prática a gente vê que a alíquota mínima de 15% era a regra, né? Até 5 milhões de ganho você pagava sempre os 15%. O que o governo fez dessa forma, parecido com o que você acabou de mencionar na renda fixa, onde a tabela era regressiva, aqui a tabela é progressiva. O que ele fez, todo mundo vai pagar 17,5%. Então se eu tivesse tendo uma tributação acima de 17,5%, tem até uma vantagem. Mas veja só, Carlos, isso, para ter mais de 17,5% de tributação, eu tinha que estar tendo um ganho já de mais de 10 milhões. Então, realmente, a essência da arrecadação na renda variável aqui na Bolsa foi a 17,5%, subiu de 15% para 17,5%. E esses 2,5% nos 15% já é bastante, né? Então o governo realmente mirou, assim como ele fez no IOF, a arrecadação o mais rápido possível. Tem algo importante para a gente mencionar, esse quadro ele está sujeito naturalmente ao Congresso aprovar a medida provisória, e ele valeria a partir de janeiro do ano que vem. E o governo fez uma coisa que eu confesso que até me espantou. Ele podia ter sido até um pouco pior, por incrível que pareça. Ele podia querer aplicar isso, inclusive, sobre as aplicações que já existiam, né? Os instrumentos que já estão emitidos até durante 2025 vai preservar o direito. Não é o que a gente já viu fazerem no passado e tentarem aplicar a regra, inclusive, para o passado. Mas dessa vez eles vão, a princípio, respeitar. Então, aquilo que eu tenho, né, de renda ligado a instrumentos desse ano, eu manteria a regra antiga, e aquilo a partir de 2026, qualquer investimento novo entra na regra nova, onde eles estão nivelando, né, basicamente tudo a 17,5%, e tirando, acho que isso é um destaque importante da próxima linha ali do gráfico, a gente sempre teve muita isenção, né? Rendimento de FII, o investimento típico, a gente tem isenção. A gente sempre teve muito medo no Brasil deles tirarem a isenção dos dividendos. O governo SMP está tirando um outro tipo de rendimento isento, que é da isenção. Só a nossa velha e não tão boa poupança ficou com a isenção. O resto a gente vai ter os 5%, o que joga por terra boa parte do que os investidores esperavam de... às vezes 5% é a rentabilidade claro, que você tem. Né? Interessante e a JCP também aumentou, né?
além disso. Pois é, então esse outro ponto também, várias coisas. É um menu, infelizmente, menu bastante amargo, muito longo, né? Esse é um resumo do resumo. Pois é, mas essa questão é interessante, porque, mas por que eles colocaram, por exemplo, no trimestre 60 mil e não 20 mil por mês? Qual que era a lógica? Tentar, assim, se você, por operações que acabam sendo escalonadas pelo investidor, agora não podem mais? Trade, né? Eles tradicionalmente, no ganho de capital, você até quando você é pessoa física, né, o caso aqui é esse investidor, você vai apurar o imposto, você, além daquela declaração que a gente faz no nosso computador com o programa da Receita, a gente baixa um outro programa chamado ganho de capital e tradicionalmente você faz a apuração mensal. Né? E aí quando você vende ações de até 20 mil, e a 20 mil não é o ganho, é o valor da venda. Se você vender por 20 mil, tudo isso é tributado. Agora, eles mudaram a forma de você apurar isso. Então, em vez de ser paga durante o ano e no final do ano vai na declaração, agora você faz a apuração trimestral e aí eles permitem que você faça também compensação de perdas e ganhos. Isso. Então, essa foi uma consequência, né, de você mudar o período de apuração para trimestral. Então, você continua fazendo isso separado depois na sua declaração. As outras aplicações financeiras, nós, investidores, pessoas físicas, a gente está acostumado a fazer com retenção exclusiva na fonte, não tem mais imposto a pagar. Sim. Agora, ele manda você fazer no imposto de renda lá de abril do ano seguinte, uma apuração em separado, e vão ter também essas compensações. Então, não só complicou de ficar mais caro, mas ficou mais aumentou a burocracia. Então, aí eles botaram os 20 mil por mês, fizeram 60 mil no trimestre, mas é que essa lógica deixou de ser mensal, passou a ser trimestral. Aumentou a burocracia. Vamos voltar ao gráfico, então, para ver mais uma linha desse menu amargo de aumento de carga tributária por causa disso tudo. Não sei se temos de novo o menu. Então, temos renda fixa foi atacada e agora vai aumentar para 17,5. Renda variável também. Agora, a questão importante, fundos de investimentos imobiliários, os FIIs e os FIAGROS, que são esses fundos de investimentos para o agronegócio, ou seja, que financiam os investimentos de infraestruturas, até terras, né, no agronegócio. Antes eram isentos, agora 5%. Isso vale para a rentabilidade, ou seja, os proventos que esses fundos dão para os investidores. Até agora eram isentos, a partir do ano que vem, 5%. Na opinião de vocês, eu queria ouvir também o José Guilherme, isso vai afetar de que forma o andamento dos FIIs e dos FIAGROS? Na minha opinião, vai afetar o financiamento e vai aumentar o valor do investimento de qualquer pessoa que for tomar um dinheiro emprestado aí. Isso aí vai ter um impacto, acho que no mercado muito grande, né? No momento em que também o governo já tirou o Plano Safra, né? Então, que foi suspenso o Plano Safra. E são instrumentos de financiamento, tanto da agricultura, do agronegócio, como de investimento imobiliário. Então, quer dizer, tudo que o setor gera de retorno para o Brasil, eles estão tributando um setor que gera um PIB gigantesco para o Brasil. Então, assim, não sei qual que é a lógica, na verdade, de tributar isso, né? Esse financiamento, esse instrumento de financiamento para a agricultura. Então, assim, ao nosso ver, isso vai ter um aumento aí nas taxas, enfim. Agora, como é a partir do ano que vem, eu acho que também vão soltar vários... Vai ter uma aceleração também de novos fundos, etc., porque isso a partir do ano que vem. Então, também é uma oportunidade também aí para o mercado também analisar essas alternativas de investimento e de financiamento. Só telegráficos, porque temos que chamar o intervalo. Então, quem comprou um fundo imobiliário hoje ou um FIAGRO hoje, a isenção vai continuar mesmo no ano que vem da sua rentabilidade. Isso não vai ser afetado, só quem comprar... e até o final do ano. E a partir do ano que vem, então, dividendo de fevereiro de 26, eventualmente 5% de imposto. É isso? Exato. Perfeito. Infelizmente, perfeito. Vamos ver se vai ser aprovado ou não. Vamos para um rapidíssimo intervalo. Já voltamos aqui no BMC Talks. O papo é muito quente. Esse aumento da carga tributária. Não saia daí, voltamos já já. E de volta para o nosso BMC Talks. Hoje à noite o papo é sobre essas mudanças tributárias, esse aumento da carga tributária que o governo decidiu via medida provisória, aliás, uma série de medidas provisórias. Estamos aqui nos estúdios da BMC com dois especialistas do assunto para entender o que muda para você, que é investidor, pessoa física. Temos aqui o José Guilherme Sabino, CEO da Grupo Assertif, e o Matheus Bueno, da Bueno Tax Lawyer. Vamos voltar ao gráfico que mostra o elenco, né, esse menu amargo de aumento de carga tributária.
Falamos da renda fixa, dos fundos imobiliários e dos fundos do agronegócio também. Tinha alguma coisa que queria acrescentar sobre esse ponto, Matheus? Eu acho que eu concordo com o José Guilherme e o efeito que a gente falou do imobiliário e do agro, ele existe também não só nos FIIs e FIAGs, mas na LCI, LSA, CRI e CRA. Isso acontece também com muita força, porque você sai de um instrumento isento e vai para 5%, o que acontece na essência é isso que o José Guilherme já mencionou, né? Você desestimula, deixa mais cara a captação. E aí esses são veículos, né, tentando traduzir aqui para a nossa audiência, onde os bancos emitem isso, né, e o dinheiro que eles captam eles usam para financiar, dar empréstimo para essa linha. A gente sabe que, né, como todo empreendedor no Brasil, esses são setores que dependem muito de caixa, né? Então eles vão buscar investimento, forma de captação de recursos no mercado. Então deixar isso mais caro, você estrangula o empreendedor do outro lado, e pode ser um investimento imobiliário, pode ser um pequeno agricultor, isso vai impactar. E aí, quando a gente fala de debêntures de infraestrutura, que é uma das linhas ali também, a gente também saiu da isenção para 5%. Então, todos os projetos de infra no Brasil, o Brasil está longe de ser um exemplo de um país bem preparado nisso, né? Tudo isso passa a ser mais caro, porque essas debêntures emitidas, né, de forma privada pelas empresas para captar recursos, para poder financiar projetos que a princípio você tem muito custo inicial, né, uma cauda longa ali para recuperar, vão ficar mais caros. Então a tendência é que o mercado fique mais pesado, né, e aí a gente acaba, né, em vez de você fazer os quilômetros de estrada, os portos, aeroportos, ferrovia, tudo que você precisava, você consegue fazer menos com o mesmo recurso, por conta desse custo adicional. Até porque, só voltando também ao gráfico, além das debêntures incentivadas, além dos FIAGROS e dos FIIs, também a letra de crédito do setor imobiliário, a LCI e a LCA, a letra de crédito do agronegócio, que também são instrumentos de financiamento para esses setores, também passaram de isenção para a tributação. Agora, os clientes de vocês, né, então, José Guilherme, os clientes que vocês têm que atuam nesses setores, do agro, da construção civil, da indústria em geral, estão preocupados com um impacto no seu dia a dia, no seu negócio? Eles sentem que isso poderia afetar também como o negócio gira, o faturamento, eventualmente criar uma depressão econômica nos seus setores respectivos? Eles estão preocupados justamente pela captação, né, do dinheiro se tornar mais caro, mas também dentro da MP teve uma limitação de compensação tributária também. Né? Um pacote de horrores, então. Assim, então, dentro dessa MP entrou essa compensação tributária, algumas travas aí também. Então, isso também preocupa as empresas pelo fluxo de caixa gerado. Né? Porque o crédito tributário, no final do dia, ele é o dinheiro. Né? Então, assim, dentro dessa MP, além de todo o IOF, etc., também veio ali travas de compensação tributária. Então, a empresa, todos os setores vão ser afetados, porque é uma cadeia produtiva, não tem como falar, não, só o agro vai ser afetado. Não, todos os setores vão ser afetados, de alguma forma vai ser afetado. E com essas restrições, essas travas de compensação tributária, isso pode mudar o fluxo de caixa das empresas. E mudando o fluxo de caixa das empresas, com dinheiro mais caro, como é que essas empresas vão sobreviver com esse fluxo de caixa? Ainda mais com a entrada da reforma tributária, né? Então, tudo isso vai mexer com a reengenharia financeira da empresa. Não só mais a reengenharia ou a engenharia tributária. Isso mexe todo com o fluxo de capital da empresa. Então, as empresas estão muito preocupadas com essa MP, né? Está tendo forte pressão lá em Brasília de diversos setores, tal, não só do setor financeiro, mas isso mexe completamente com o fluxo de caixa das empresas, tanto o fluxo quanto a tomada do crédito, né, que se torna mais caro. Pois é, interessante esse ponto, só para a gente completar esse raciocínio. Como é que o governo consegue bloquear ou postergar a restituição tributária, que é algo devido? Né? Porque, no final das contas, são impostos a mais que uma empresa pagou, compensa com o imposto que deve, e o governo deveria restituir isso, no máximo, no ano fiscal seguinte. Do ponto de vista jurídico, isso também não levaria a um processo até de nível constitucional no STF? Na verdade, pela lei, todo pedido de restituição tem um prazo de 365 dias para a Receita analisar. É lei. Então, o governo está violando a própria lei. Tanto é que passou esse prazo, entra-se com mandado de segurança, pedindo para analisar os pedidos de restituição. Por quê? Porque isso é dinheiro líquido e certo para as empresas. Isso é importantíssimo. Se eu paguei a mais ou indevido, isso é um direito meu, né? Então, é um dinheiro meu, que isso faz falta dentro do fluxo financeiro de uma empresa. Então, existe uma lei que nem sempre é cumprida nesses 365 dias.
né? Já pela Receita Federal. Pela Receita Federal. Não, qualquer coisa, depois eles fazem um precatório e entregam para as empresas, né? Mas, enfim, humor negro, vamos dizer assim. Vamos voltar um pouquinho ao gráfico lá para entender outro ponto também de aumento da carga, porque outra questão que interessa muito os investidores é a questão das criptomoedas, que até hoje, até agora, né, até esse decreto vigorar, eram isentas até R$35 mil de operações. Depois tinha também uma alíquota que podia variar de 15% até 22,5% e agora terá uma alíquota de 17,5% sem isenção nenhuma. Como que isso, Matheus e José, afeta o mercado de criptoativos, que no Brasil estava se desenvolvendo vários unicórnios brasileiros do setor de criptoativos? Como que, na sua opinião, isso acaba afetando e poderia levar muita gente para a informalidade, não declarar criptoativos que, por si só, por sua definição, são ativos de difícil rastreamento para a Receita Federal? Matheus. Com certeza. A Rocha, né, o governo já fazia um tempo, assim como nas compensações, tem tentado fontes de arrecadação. Ele já começou a impor há um tempo atrás formas de declaração, né, e exigindo que as corretoras, né, que estão sujeitas à jurisdição brasileira, informassem para o fisco as operações, mas do lado de quem declarava tudo corretamente havia esse alívio, né? Bom, eu só vou realmente quando tiver o ganho ser tributado nessa progressividade. Então, normalmente, como eu mencionei no começo, os 15% é a regra, né? Embora exista uma progressividade, só sai dos 15% a partir de 5 milhões de ganho. E essa regra agora, né, se aprovada, valendo a partir do ano que vem, você sempre vai ter 17,5%, com uma grande dificuldade. Até os 35 mil por mês, você não tem mais isenção. Então, havia até uma possibilidade de alguém usar eventualmente as criptos para você ganhar dinheiro com, né, o comércio delas, e R$35 mil por mês dá para você já ter uma renda razoável no Brasil, talvez você já esteja inclusive no extrato mais alto ali da população. Deixou de existir isso. Então, se você tiver R$1 de ganho, você já tem 17,5, você tem 17 centavos para pagar para o governo de imposto de renda. Então, Pois desestimula o mercado, com certeza. Então, porque muita gente vai jogar para fora do Brasil, né? Vai operar fora do Brasil e não vai declarar aqui, né, José? Eu concordo com ele. Quer dizer, vai desestimular o mercado, né? Assim, tributar, né? Eu não sei o tamanho do mercado de criptomoedas hoje no Brasil, mas deve ser de bilhões e bilhões de reais de investimento, né? Tem mais gente operando criptomoeda do que na Bolsa de Valores, né? Que tem 5 milhões de CPFs. Então é um mercado gigantesco. É um mercado gigantesco. Então, assim, esses investidores, né? Como é que eles vão agora? Porque tem muito investidor pessoa física, né? No criptomoeda. Então, assim, que vive disso, né? Então, assim, isso vai desestimular o mercado de criptomoedas, com certeza. Isso eu não tenho dúvida. Ou seja, vai desestimular o mercado de debêntures de títulos incentivados. Vai desestimular o mercado dos fundos imobiliários dos FIAGROS. Vai desestimular o mercado da renda fixa, né, até do Tesouro Direto, e dos criptoativos. O que sobra, o que vai sobrar para o brasileiro investir? Poupança. Só sobrar poupança. Então, aqui rende muito menos, né, do que a Selic, no caso, né? E até, às vezes, até na inflação em alguns anos. Vamos para a última linha para a gente analisar aqui no gráfico, para entender, então, depois de tudo isso, temos também os JCPs, né? Aqui, os juros sobre capital próprio, que hoje tem uma tributação de 15%, e vai passar para 20%. O José estava antecipando isso, né? Como que isso vai impactar, especialmente bancos que usam muito JCPs, né? Banco usa JCP para distribuição, né? Então, assim, vai um impacto como nas outras, né? Quer dizer, está aumentando a carga tributária, não tem como, né? Quer dizer, de 15 para 20 é um aumento importante, né? De imposto, né? Então, isso aí, as empresas usam muito isso, né? Para bater também o imposto próprio, também né? o imposto próprio. Então, assim, é um aumento de carga. Assim, vamos ver qual que vai ser o impacto agora de arrecadação, né? Porque tudo isso para fechar as contas no final do ano, né? E tudo isso não é uma reforma estrutural que o Brasil precisaria ter, né? É apenas fazer caixa de forma rápida. Exatamente, para fechar as contas desse ano e tentar fechar as contas do ano que vem, que é ano eleitoral. Matheus, só para terminar, que temos 2 minutinhos nesse bloco. Muitos bancos usam JCPs. O discurso do Haddad foi também hostil a fintechs, que ele apelidou de paraísos, que o Brasil é um paraíso fiscal para as fintechs. Por que, na sua opinião, Haddad falou isso? De fato, existe esse benefício indevido para as fintechs? Ou é simplesmente uma forma de achar uma narrativa e justificar esse aumento da carga? Eu acho que é uma dificuldade de achar uma narrativa, ele acaba tendo que escolher um alvo menos forte para ele bater, né? Então ele acaba usando isso porque a gente tem, né? E
E o mandatário atual tem essa rotina, essa cultura de realmente jogar, né, nos ricos, ou a instituição financeira está muito atrelado a isso, então fica mais fácil. Então, as declarações públicas levam para isso, né? A gente está mudando, vai deixar mais caro, mas só para quem mora em cobertura. A gente ouve isso, né? E a gente sabe, né? O governo já usa esse expediente há um tempo. Os bancos tradicionalmente têm uma CCL mais cara, né? E aí então ele aproveitou, bom, essa fintech aqui não é banco ainda, mas parece, então eu vou jogar ela junto com esse povo aqui, porque é onde eu consigo trazer arrecadação e é um alvo mais fácil, né? Talvez seja mas aí eu acho que o governo errou. Eu não acho que ele acertou em nada. Mas especificamente em fintech, porque isso aí diminui a concorrência. Né? Então, do setor financeiro. Foi um favor para os bancões, é isso? Isso, quer dizer, isso aí dificulta uma fintech a sobreviver. Quer dizer, isso diminui a concorrência no mercado financeiro, que é positiva. A concorrência sempre é positivo, né? Então, em relação às fintechs, ao meu ver, assim, quer dizer, foi num lado mais fraco, mas assim, pode ter um problema sério para as fintechs aí, porque é uma elevação brutal para eles. E não dava para ele aumentar, mas os bancos já eram mais altos, né? Então ele não conseguia, então ele trouxe eles para o mesmo degrau. Ali. E o SSLL também teve um aumento recente, né? Com a decisão do Supremo, que até foi retroativo em alguns casos, né? Se não me engano, teve aumento nos últimos 2 anos, primeiros 2 anos de mandato de Lula. Mas só terminando rapidíssimos, por isso que na sua opinião, José e Matheus também queria ouvir, os bancões não estão tão hostis a esta mudança, porque a gente viu várias vozes muito fortes, né, se levantando contra esse aumento da carga. Agronegócio, setor de construção civil, os seguros também, que falaremos. Mas os bancões, a Febraban não foi tão eloquente, não foi tão incisiva em relação a essa reforma. Na sua opinião, é porque isso acaba reduzindo a concorrência e voltamos ao oligopólio de 5 bancos que tinham 90% do mercado? Eu acho que isso reduz a concorrência e eu vi pessoas do setor financeiro vinculadas aos bancões, né? Falando assim, não, aumentou para 5%, tem outras aplicações que pagam até mais, então ainda continua positivo o investimento, mesmo pagando 5%. Enfim, o que está por trás aí também, nós não sabemos, né? Então, assim, diminui a concorrência, isso é fato, né? Taxando as fintechs. Então, assim, os bancões, interessante, eu também não tinha... Eles não foram muito veementes contrários a essa MP, né? Não, mas, assim, a concorrência... Ainda eles concentram 90% do mercado, né? As fintechs, os outros bancos menores, tal, era 10% ali, marginal, né? Não chega a incomodar os grandes bancos. Mas eu vi pessoas ligadas aos bancos falando, não, mas 5% só, nós tem outros aí que pagam mais, enfim. Então é agradável até para eles, estão acomodados. Matheus, o que você acha? Foi um favor para os bancões? Eu não consigo concordar ainda, porque eu não sei qual é a reação pública deles, mas eu acho que do que eu vi, né, ninguém está feliz. A gente está falando aqui, infelizmente, o que a gente botou na tela é só um pedaço da história, a gente tem muita mudança de IOF também, e nenhuma dessas mudanças está impulsionando o mercado de capitais brasileiro. Está tudo sendo retrógrado. A gente, quando fala do JCP, por exemplo, os bancos usam o JCP para pagar para os seus acionistas, é uma forma de distribuir resultados sem ser dividendo, né? Para o banco não mudou nada, ele continua deduzindo, mas acontece que eu, investidor, quando compro ação do banco, já sei que vou ter a retenção maior de R-fonte na JCP, perco interesse. Só que a única coisa que tem, talvez, de plano de fundo aqui, que a gente não pode negar, a gente está ficando sem escapatória, né? Então, 5% podia ter sido talvez mais, não sei se tem algo de alento aqui, mas eu realmente vejo os bancos insatisfeitos, né? As pessoas com quem eu tive interação no mercado financeiro estão entendendo isso ainda. A pergunta que você fez para o José Guilherme agora há pouco, e o empreendedor, o que acontece? Ele bem colocou, né? Tem outras surpresas que incomodam o empreendedor antes, né? Limitações de compensação, acho que é evidente, porque o governo já está fazendo isso há um tempo. Mas quem já está em pé, coçando a cabeça e tentando ver o que dá para fazer é o pessoal do mercado financeiro que estrutura essas operações e precisa saber o que vai fazer daqui em diante. Eu tive um caso concreto, que um IOF de FDIC, por exemplo, né? Chegou a ameaçar a operação não sair. E aí o banco decidiu reduzir a taxa de administração, ele engoliu o IOF para poder o negócio rodar. Então, assim, eu acho que ninguém vai estar prejuízo, feliz. Ele absorveu, assim, né? Ele naturalmente vai buscar de algum outro lado, mas eu acho que eu não consigo ver alguém defendendo isso. E o discurso do governo para tentar levantar isso só tem 2 coisas. Olha, vamos tentar reduzir a desigualdade, cobrando de quem
Pode. Aí esse discurso a gente consegue desmascarar e dizer, não é de quem pode. Isso aqui está afetando infraestrutura, agro e outras coisas que a gente já começou aqui. E outra coisa, a gente precisa de arrecadação, aí o discurso que vem contra é mais só arrecadação, não dá para reduzir despesa também. Então acho que tem pouca gente feliz com isso. Vamos continuar a falar sobre esse assunto. Rapidíssimo intervalo, 2 minutinhos e já voltamos aqui no nosso Talks. Hoje à noite o papo é sobre como isso vai mudar, como esse decreto, essa medida provisória de aumento do IOF, que na verdade aumentou muitas mais coisas, vai aumentar, vai mudar a sua vida e os seus investimentos. Então não sai daí, voltamos já já. E de volta para o nosso BMC Talks, falando sobre a medida provisória que aumenta o IOF e uma série de outros impostos sobre produtos financeiros. Vamos falar sobre isso, estamos falando sobre isso com dois especialistas do tema, o Matheus Bueno, da Bueno Tax Lawyer, e o José Guilherme Sabino, CEO do Grupo Assertif, especializado em recuperação de créditos tributários. Senhores, a gente viu o aumento da carga sobre renda variável, sobre algum tipo de renda fixa também, mas também temos o aumento do IOF por si só, que não foi revogado. Continua existindo o aumento desse imposto sobre operações financeiras. Em alguns casos passou de 0,38 para 3,5, depois voltou para 1,1. Então não voltou para como era antes, né? Só aumentou menos do que o governo gostaria no começo. Mas quais são os efeitos que vocês estão vendo em relação aos seus clientes? Estão já se antecipando, mandando dinheiro para fora para não ser pegos nessa operação de IOF? Vocês acham que teremos problemas na compra de produtos do exterior? Porque também a compra na sites de compras eletrônicos, sites de compras estrangeiros, teremos problemas também? Quais os efeitos práticos que vocês estão vendo e prevendo desse aumento do IOF? Matheus e depois José Guilherme. Como as outras medidas que aumentam o tributo, você tem um desincentivo para a iniciativa privada explorar aquela situação, né? Essa foi a primeira medida, né? A gente volta 22 de maio, foi quando começou isso, e começou pelo IOF, por aquela facilidade que a gente mencionou do governo poder fazer isso sem depender do Congresso via decreto na canetada, já valendo imediatamente. Houve 2 recuos, em 23 e agora dia 11 de junho, para tentar apaziguar um pouco, né? Eu destaco aqui o IOF Camp. O IOF é um tributo que está previsto na Constituição, é da União Federal, ela não reparte com o Estado e município e ela pode mexer via decreto porque ele tem esse caráter extra-fiscal, né? Então é um tributo que ele nasceu não só para arrecadar, ele arrecada, mas ele serve para regular o mercado. Então, a Constituição desenhou esse tributo para permitir que o governo possa, eventualmente, estimular ou desestimular algum setor. Clássico exemplo do Brasil, incentivos de IPI. IPI é um tributo que também tem esse... Então, ele vai lá e dá desconto de IPI para a linha branca, para o automóvel. Aqui, o IOF, você pode deixar ele mais caro ou mais barato e incentivar. Quando isso aconteceu pela primeira vez, em 22 de maio, o decreto previa alíquotas muito mais caras, né? Então, a gente comprar dólar, que é uma das hipóteses de IOF em si de câmbio, ficou muito mais caro. Inclusive para quem estava trazendo investimento de volta do Brasil. Então, essa última versão do dia 11, o governo recuou e realmente voltou a ter uma isenção, porque ficaria muito caro. Imagina o investidor trazendo dinheiro para o Brasil, assumindo o risco do dólar, de tudo isso, do câmbio e do negócio, e na hora de tirar, ainda tirar 3,5. Às vezes 3,5 é mais que o retorno que ele teve no Brasil. Então ficava realmente inviável. Então o governo recuou nisso. Mas outras coisas permaneceram, né? Então a gente teve uma ameaça de deixar muito mais caro, ficou menos caro, mas ainda vai ficar mais caro, o risco sacado. Isso é muito prejudicial, por exemplo, o varejo, né? O risco sacado é uma operação que ficou famosa por conta do escândalo da Americanas, mas é uma estrutura muito lícita, viável, e onde você consegue fazer com que essas varejistas, né, como elas têm muitos fornecedores para pagarem e tem uma questão de um varejo trabalha com margens apertadas, então o caixa é o oxigênio dele, você consegue conciliar os prazos de pagamento de fornecedores. Basicamente, o fornecedor recebe antes e depois a varejista paga direto o banco. Então, basicamente, isso é uma operação que você pode fazer para substituir uma tomada de dinheiro no banco, né? Mas é uma operação de crédito, essencialmente, juridicamente. O governo foi lá e colocou o IOF, recuou um pouco, mas continua existindo. Então, resumindo, né, nesses 2 exemplos, né, um recuaram, no outro não recuaram, você tem um total desestímulo para a atividade produtiva no Brasil. E aí quem quiser fazer negócio aqui vai ter que estar satisfeito com margens menores. E mais dificuldade para operar. Ou seja, menos gente vai querer fazer isso, né? Eu concordo com ele. E o risco sacado, os varejistas se financiam com isso, né? Então, assim... Inclusive, é operação de crédito ou operação comercial? Porque aí tem uma questão também de interpretação jurídica, né? Sim. Isso pode ser judicializado, né? Pode ser judicializado, com certeza. Você pode ser judicializado. Então, assim, desestimula, no final do dia, desestimula tanto o consumo quanto o investimento, né? Então, assim, essa MP, assim, ela parece que ela foi criada, assim, né?
precisamos criar alguma coisa rápida para arrecadar, né? Então, assim... E gerou o caos, no caso. O MP do caos. Exatamente. Caso, então, assim, não conversou com quem deveria conversar, né? Quer dizer, não acertou com quem deveria acertar. Enfim, não escutou o mercado também, como tem que escutar. E não falo só o mercado financeiro, não. Pô, eu vou mexer no risco sacado, como é que estão os varejistas hoje no país? Né? Com as margens pequenas, né? Se eu mexer aqui, eu posso gerar aí um desemprego, uma quebradeira geral ou não, enfim. E também endividadas com juros muito mais altos. Exatamente, do que o passado, né? Então endividadas com juros altos, etc. Então, assim, eu acho que faltou um diálogo franco com todos os entes, atores do mercado, para soltar uma MP de aumento da carga tributária. Para mim é isso. Então, assim, se sentasse, entendesse exatamente qual que seria o impacto no risco sacado, qual o impacto do IOF em investimento, em consumo, desestímulo de consumo, etc. Quer dizer, isso tudo me parece que não foi conversado. Mas vamos supor, José, que o Congresso derrube essa MP. Teremos um rombo a ser coberto de mais ou menos 20 bilhões, considerando que são 50 no total, o governo congelou, contingenciou 30 a 31 bilhões. Faltam 20 mais ou menos para cobrir. Vamos supor que o Congresso, como é muito previsível, derrube essa MP. O que vai acontecer no dia seguinte, na sua opinião, considerando esse rombo previsível das contas públicas? Na minha opinião, vai forçar o governo a rever os gastos dele. Quer dizer, não vai ter alternativa. O que deveria ser a primeira alternativa. Exatamente, né? mas A gente foge disso no discurso público, talvez, ou pelo menos o Estado não senta na mesa para falar disso, como se não tivesse solução. Não, mas aí vai ter o shutdown. Mas assim, shutdown do quê? Onde que a gente exatamente. pode resolver? Né? Então, assim, vai forçar a olhar para falar, o que nós podemos cortar para fechar as contas. Então, assim, olhar os incentivos fiscais, tributários, isso é essencial para o país. Né, que tem muitos incentivos que não trouxe contrapartida para o país, para a sociedade. Né? E os que tem que incentivar, tem que continuar incentivado. Agora, se você pegar 10%, fazer um pente fino nos incentivos fiscais no Brasil, são 80 bilhões de reais. 10%. Então, assim, só com isso, não precisaria fazer mais nada. Nem olhar os gastos, né? Tipo assim, podemos até gastar um pouco mais, né? Então, assim, é uma coisa assim, que eu olho e falo assim, é um negócio tão básico para uma administração, uma gestão pública, né? Olhar os gastos que estão jorrando, né? Pelo ralo, vamos falar assim. Quer dizer, se eu pegar 10%, 5%, são 40 bi, é o dobro do que eles estão precisando. Mas por que tem essa resistência, na sua opinião? Eu também queria ouvir sobre isso, mas por que tem essa resistência a simplesmente fazer um pente fino? Não precisa só cortar, né? Analisa na verdade, são forças legítimas, né, junto ao Congresso Nacional. Do empresariado, no caso. Do empresariado, porque assim, ninguém quer perder o benefício. Né? Vamos falar o português claro. Quem quer perder um benefício fiscal, tributário? Ninguém quer perder. Né? Pô, eu estou com ele há tanto tempo. Né? Só que essas empresas que têm esse benefício não estão se atentando para a reforma, que a partir de 2033 não vai ter mais benefício. Então, elas têm que se tornar mais eficientes hoje para não ficar dependentes do benefício. As empresas vão ter que se tornar eficientes econômicas, elas vão ter que ter eficiência econômica. Né? Se depender de benefício ou capital de giro do imposto, vai quebrar. Quantas empresas que recebem, assim, obviamente é um cálculo complicado, mas na sua opinião, quantas dessas empresas que hoje são beneficiadas por esse mais de 800 bilhões de reais de benefícios seriam capazes hoje de sobreviver, ou seja, sem ter uma quebradeira generalizada, sem ter esse subsídio, esse benefício tão grande, né, tão importante do governo? Esse número eu não tenho, mas assim, se ela tiver uma boa gestão, ela consegue sobreviver. Agora, tem empresas que só sobrevivem com benefício. É uma maioria delas que tem esse... Tem bastante empresa que só sobrevive por causa de benefício fiscal. Caso contrário, não sobreviveria. Então, vai ter que ser uma reengenharia econômico-financeira na empresa. Né? Isso vai acontecer de qualquer jeito, porque em 33... A reforma tributária está aí. Então, assim, claro. As empresas... Então, o governo devia sentar com esses setores e falar assim, ó, vocês vão perder o benefício em 2033. O que a gente pode ir diminuindo até... para o impacto ser menor na sua empresa ou no seu setor. Então, assim, esse diálogo que para mim falta do governo.
Vamos dar uma olhada, Matheus, porque vamos ver como que esses benefícios foram distribuídos ao longo dos anos, né? Porque não foi tudo de uma vez só. Não. Os benefícios começaram mais ou menos a partir de 2006. Já existiam antes, né? Sim. Mas em proporção ao PIB aumentaram de 2, basicamente para 3,2, ou seja, aumentaram quase 50%, mais de 50% de 2005 para 2006, chegaram a 4,5% do PIB em 2015 e hoje mais ou menos estão em 4 alguma coisa por cento do PIB, esses 800 bilhões que estamos falando, né? Mas esses benefícios, as empresas que os receberam, conseguiram oferecer em contrapartida um aumento da mão de obra, ou seja, um aumento do número de pessoas empregadas, aumentaram a produção industrial do Brasil, melhoraram a eficiência do país, fizeram investimento em tecnologia, ou simplesmente esses benefícios foram concedidos para setores de baixa, vamos dizer assim, intensidade tecnológica e sem grandes avanços para o país? Não, para todos. Assim, vou dar um exemplo, a desoneração da folha. O governo sentou o ano passado... Se junta a esse aqui também. Se junta aí também. O Simples Nacional... O Simples tudo Nacional tá lá. é outro benefício também, né? Que com a reforma tributária também precisa ver se vai sobreviver o Simples Nacional, né? Então tem isso também. Sim. Então assim, você pega a desoneração sobre a folha. Teve uma contrapartida, né? Um aumento de contratação, etc. O governo no passado sentou com os setores, que são 17 setores, com o Congresso Nacional e definiu o quê? Um aumento escalonado, progressivo da desoneração. Então, assim, esse ano 5%, assim, até chegar a 20% sobre a folha. Então, assim, isso que está faltando, eu acho. Você entendeu? Ó, o benefício nós vamos terminar, mas não vai ser de repente, porque senão eu quebro todo mundo. Então, podemos fazer progressivamente? Isso vai ajudar o país, porque o país estando em ordem fiscal, isso o quê? Gera um maior consumo, um aumento do PIB, claro, investimento, etc. Então, para mim, bato nessa tecla, é o diálogo. Sem o diálogo, top-down, não vai resolver. Diálogo que, no caso, claramente faltou. Vamos para um rapidíssimo intervalo e voltamos com o nosso último bloco aqui no Talks. O papo é sobre aumento da carga tributária que poderia chegar via medida provisória, esta famosa do IOF. Não sai daí, voltamos já já. E de volta para o nosso BMC Talks. Hoje à noite o papo é sobre o aumento da carga tributária, sobre vários itens e vários produtos financeiros por causa desta medida provisória, que ficou famosa como a medida provisória do IOF. Estamos aqui nos estúdios da BMC com dois especialistas do tema, Matheus Bueno, da Bueno Tax Lawyer, e José Guilherme Sabino, CEO do Grupo Assertif. Vamos, então, só terminando esse último bloco, que infelizmente o tempo é tirano. Senhores, tivemos no começo do ano o caso do decreto do PIX, que acabou também sendo retirado por causa da pressão da opinião pública. Temos mais uma medida provisória, dessa vez essa do IOF, que poderia caducar ou até sequer chegar a vigorar, porque o Congresso poderia derrubá-la por causa também de uma pressão fortíssima da opinião pública. As contas vão continuar desajeitadas e, portanto, teremos mais um ano e meio de ação possível do governo para tentar fazer alguma coisa. Vocês, além de uma possibilidade remota de corte dos gastos, vocês e seus clientes esperam mais algum pacote de maldade possível e onde o governo poderia buscar recursos, como nesses dois casos, de forma muito rápida e até meio desesperada? Matheus e depois José Guilherme. Olha, Carlos, quantas horas eu tenho para responder? Nada é tão ruim que não possa piorar no Brasil. Infelizmente, isso é uma verdade. Pode acontecer mais coisa ainda. A gente tem a tributação de dividendos, por exemplo, que foi muito discutida e ainda não foi colocada na mesa. A reforma tributária do consumo, né, o José Guilherme estava mencionando, ela, na minha visão, vai aumentar a arrecadação, embora ela esteja pautada na neutralidade, arrecadar o mesmo que arrecadava antes, né? Eu reconheço que o governo ele fez até um trabalho, né, voltando um pouco da pergunta anterior, de tentar dar um pouco mais de exposição quais são os incentivos que existem, né? A gente nunca viu talvez tanta informação sobre isso, né? Ele cortou PERS agora, outras coisas e tal, mas a vida não está fácil, não vai ser muito fácil. Eu imagino que o governo vai tentar, ele também escolhe o seu alvo, né? No episódio do PIX, eu acho que o que acabou não deixando a ideia adiante, uma ideia nem era arrecadação ainda, né? A gente está falando só controle, né? Controle de visibilidade que até existia de outra forma, né? Já controla, né? Mas era tão impopular que e outra, né? Tem uma questão muito fundamental que eu vou terminar falando disso, não existe confiança, né, entre a população e o governo.
Mesmo que ele tenha sido eleito, ele nunca tem uma eleição com grande margem e não tem muita popularidade. Então, assim, por que os empresários não conseguem sentar e fazer uma discussão dos incentivos, como o Zé Guilherme estava dizendo? Porque eles sabem que, olha, mas quem me garante que depois, né, se todo mundo pagar a mesma coisa, quem me garante que o que a gente vai pagar vai ser menos do que é hoje? Né? Aquela conta de, qualquer condomínio do Brasil, você discute se você dá isenção da taxa condominial para o síndico ou não. Todo mundo sabe que se o síndico tiver a taxa isenta, os outros vão pagar um pouco mais. O país todo tem essa discussão. A gente vai dar incentivo, né? A gente dá incentivo a troco de quê? Na conta do que apareceu na tela ali, a gente vê um aumento dos incentivos, mas se você pegar a carga, ela subiu na mesma curva ou mais. Então, os incentivos acabam sendo proporcionais. Parte disso é o Simples, que gera muito emprego e outras coisas. Então, é uma discussão muito difícil de encerrar. O que eu acho que vai acontecer agora, o governo vai deixar como último recurso realmente cortar a despesa, né, e vai tentar ainda raspar o taxa e trazer mais arrecadação. O que ele está colocando é impopular, mas a gente não vai ver os investidores de FII na rua queimando o ônibus como a gente poderia ver se houvesse uma tributação do PIX, por exemplo. Então ele vai escolhendo os seus alvos. E aí entra uma coisa muito difícil, que é o jogo político de Brasília, né? Já é difícil por natureza, e aí você tem emendas e tudo se envolvido. Então, eu não sei dizer qual é o futuro, eu acho que a gente tem um desafio muito grande como nação, né? E a gente está um pouco mais de 1 ano e 3 meses de uma próxima eleição, e a gente sabe que a briga é pesada, e eles vão tentar usar isso também para chegar numa situação um pouco melhor, para tentar conseguir a reeleição. Bom, falta confiança, Guilherme. Eu sou um otimista por natureza, né? Eu sou um pessimista da mesa, normalmente, não é só hoje. Apesar dos pesares, eu sou um otimista, porque eu acho que o empresariado, os empreendedores, o povo brasileiro é um povo, né, empreendedor que vai... Porque, assim, o Brasil, com todas essas decisões erradas que vem tomando, quer dizer, ainda eu sou um otimista, né? E com a reforma tributária, eu me torno mais otimista ainda, né? Por quê? Hoje a gente vive num manicômio tributário, a transição vai ser uma transição dolorosa, etc. Mas a partir de 2033, 2040, ao nosso ver, principalmente ao meu ver, ela vai ter um impacto igual teve o Plano Real no Brasil. Vai trazer uma estabilização para o país, né? Com isso, menor demanda judicial. Mas até lá, vão ter muitas demandas judiciais, um aumento da demanda judicial, etc. Então, se nós, empresários, né, o governo, se prepararem corretamente para essa transição e pós-2033, né, e as regras sendo claras, né, não tendo modificação semanalmente, né, onde, decreto, não, volta o decreto, MP, não, tira o MP, etc. Quer dizer, isso gera uma instabilidade de investimento, uma estabilidade política e uma estabilidade jurídica, porque com certeza já tem ações preparadas aí para serem protocoladas no judiciário. Então, quer dizer, isso vai trazer o quê? Só insegurança. Só insegurança. Então, e em relação ao PIX, quer dizer, já é fiscalizado, né? Isso aí não tem, o cartão de crédito já é fiscalizado, enfim, hoje tudo é automatizado. Então, assim, não tem... tudo que gasto hoje dentro dos canais oficiais, isso já é fiscalizado, né? A própria Receita fiscaliza, o Banco Central fiscaliza, o COAF fiscaliza, enfim. Então, toda essa movimentação financeira já é fiscalizada. Quer dizer, então, eles têm capacidade de arrecadar dentro da conformidade, dentro da lei. Não precisa aumentar mais impostos. Precisa fazer o dever de casa. Pois é, a ver se teremos vontade política, né, e a força também moral por parte do governo de fazer aquilo que é necessário fazer no caso. E com certeza teremos mais talks para falar sobre o assunto, porque é um papo que não vai acabar tão cedo. Eu queria agradecer, enquanto isso, o José Guilherme Sabino, CEO do Grupo Assertif. Muito obrigado, José Guilherme, e até a próxima. Eu que agradeço, Carlos, estamos à disposição. E muito obrigado para Matheus Bueno também, do Bueno Tax Lawyer. Sempre um prazer tê-lo conosco, Matheus. Até a próxima. Prazer é o meu, cara. E muito obrigado a vocês também que estão seguindo a gente aqui no BMC Talks. Como vocês viram, o tema é muito amplo, muito complexo, mas vai poder potencialmente afetar a vida cotidiana de você, investidor que compra FII, que compra FIAGRO, que investe em LCI, em LCA. Então, é um assunto que deve ser analisado, explorado, né, entendido nos detalhes. Então, para o próximo Talks, com certeza continuaremos a falar desse assunto. Enquanto isso, muito obrigado a todos pela atenção. Nos vemos na semana que vem para mais um papo sobre política, economia, finanças, negócios e internacional. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção. Uma ótima noite e até mais.